noite. Bem-vindos a mais um tema deste ciclo de palestras, o amor de Cristo, boas notícias em tempos de crise. Desde que iniciámos este ciclo de palestras, temos recebido mensagens de muito carinho, de muito apoio, de todo Portugal e de outros países. E hoje eu quero saudar uma família muito especial que tem estado a assistir a estas mensagens na Mongólia. O Jorge, que é uma pessoa que está a trabalhar numa ONG na Mongólia neste momento, é português e é um amigo pessoal, um grande amigo, tem estado a assistir com a sua família, com a Estela, sua esposa, e as suas filhas, a Ana e a Margarida. Um olá e um abraço a vocês, vocês são parte da nossa família. O tema desta noite é Deus quer-te na sua família. Foi por isso que Jesus fez a Igreja. Numa grande crise mundial, que foi a Primeira Guerra Mundial, houve histórias muito tristes e que partiram o coração de muitas pessoas, houve muitas mortes, mas houve também histórias inspiradoras. Uma delas foi a história de dois soldados. Gary Irving, na sua obra Quality Friendship, conta a história real de dois soldados que se alistaram juntos, que treinaram juntos para a batalha, que foram enviados para além-mar juntos no mesmo navio e que eram inseparáveis. No entanto, um deles foi ferido mortalmente na batalha e ficou preso num campo cheio de arame farpado. Não se conseguia mexer, estava ferido e ia morrer ali. O outro amigo, ao saber aquilo que tinha acontecido ao seu colega, ao seu companheiro, àquele amigo do qual ele era inseparável, pensou logo, eu tenho de ir lá buscá-lo. Estava na sua trincheira e tentou sair, mas o sargento proibiu e disse, tu não sais daqui. Ele está condenado e se tu sais daqui, os dois estão condenados. Não vale a pena, não podes sair daqui. No entanto, este soldado, assim que o sargento virou as costas, foi a correr salvar o seu amigo. E conseguiu voltar, mas também ele estava ferido, mortalmente ferido, e o seu amigo já estava morto nos seus braços. E quando ele chegou a sangrar e quase a morrer, com o seu amigo nos braços, o amigo já morto, o sargento olhou para ele e por um lado estava zangado, por outro lado estava cheio de pena daqueles dois soldados e estava a dizer, olha para o que tu fizeste, vais morrer, que desperdício. Ele morreu e agora tu também vais morrer. Não valeu a pena, foi um desperdício. E ele disse, não, sargento, vou morrer nos últimos momentos da minha vida, mas não foi em vão. Sabe que a última coisa que ele me disse antes de morrer foi, Jim, eu sabia que tu virias, eu sabia que tu não me ias deixar aqui. A Bíblia conta uma história, a maior história de amor alguma vez contada, a maior história e a história mais real alguma vez contada. A história de alguém que é nosso amigo, alguém que veio a este mundo, que não nos deixou sozinhos e que morreu para nos salvar. A Bíblia diz-nos que Jesus um dia disse aos seus discípulos, na noite em que ele foi traído, exatamente poucas horas antes de morrer, ele disse, ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus disse aos seus discípulos, eu já nem vos chamo servos, chamo-vos meus amigos. Aliás, a Bíblia diz que Jesus não se envergonha de nos chamar seus irmãos, membros da sua família. Ontem falámos acerca da família. Deus, o grande desejo de Deus para todos os seres humanos é que vivam numa família feliz. Deus quer que tenhamos uma família e que a nossa família seja feliz, mas Deus sabe que no mundo em que nós vivemos, nem todas as famílias são felizes e nem todas as pessoas têm sequer uma família. Há pessoas que gostariam de ter uma família infeliz, mas pelo menos teriam uma. Há crianças em Portugal, 1087 crianças, para ser mais preciso, de acordo com os últimos dados que eu vi, 1087 crianças em instituições de acolhimento. 300 destas crianças estão numa lista de espera. 300 destas crianças não encontram famílias para as adotar
27 estão na lista de espera há mais de 6 anos. Imaginem o que é. 6 anos à espera que alguém vos ame e vos adote. Porque não têm uma família. Na antiguidade, a adoção já era um facto bem conhecido. Na realidade, talvez a pessoa adotada mais famosa da história foi o César Augusto. E ele não foi o único. César Augusto foi adotado pelo seu tio Júlio César. E o imperador que sucedeu a Augusto foi Tibério, que era um filho adotado também. Sabem que no Império Romano as coisas eram um bocadinho diferentes de hoje em dia. No Império Romano, um pai, não se podia fazer testes sanguíneos naquela altura, não era? Para averiguar a paternidade. E então, quando uma senhora tinha um filho, uma cidadã romana, o filho era levado pelas parteiras até ao pai, para que o pai reconhecesse o bebê. E se o pai dissesse, ok, gosto dos olhos dele, é parecido comigo e eu vou recebê-lo como meu filho, então estava tudo bem. Claro que o pai tinha autoridade para depois deserdá-lo mais tarde no futuro, se quisesse. Mas, se o pai recebesse o filho no momento do seu nascimento, ótimo. Mas se o pai por acaso suspeitasse que não era o seu filho, podia dizer, eu não o reconheço como meu filho. Não é meu filho. E pronto. E já não o educava. A criança já ficava sem direito a nenhuma herança daquele homem. Mas, quando um pai, um cidadão romano, adotava uma criança, era um processo legal, muitas vezes era muito dispendioso. Quando adotava uma criança, nunca mais podia rejeitar essa criança. Nunca mais podia dizer, não é o meu filho. No fundo, o estatuto de filho adotado ou de filha adotada era algo igual ou às vezes até superior ao estatuto de um filho natural, biológico. E o apóstolo Paulo, escritor cristão, que se converteu ao cristianismo e que conhecia profundamente a cultura grega e a cultura romana na qual ele viveu, escreveu o seguinte em Gálatas, na sua carta, na sua epístola aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E agora reparem a ilustração que ele faz, recebemos a adoção. E agora reparem, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Querido amigo, querida amiga, que vieste aqui esta noite assistir a esta palestra, ouvir estas palavras, ou que está lá em casa a ouvir isto neste momento. Querido amigo, que não podendo ouvir com os teus ouvidos naturais, estás a receber uma mensagem gestual para que ouças esta mensagem. É para ti. Deus, ao enviar o seu Filho Jesus para morrer por uma raça pecadora que se tinha afastado dele, tinha ficado escrava do poder do mal e de Satanás, Deus adotou-nos como seus filhos. Mas uma adoção diferente. Não é uma adoção em que nós somos filhos de segunda categoria, é uma adoção em que nós somos filhos do Deus Altíssimo. O apóstolo João escreveu, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos realmente seus filhos. Foi o que escreveu o apóstolo João. O apóstolo João foi alguém que conheceu o amor de Jesus como ninguém. A Bíblia diz-nos que na noite em que Jesus foi traído, João estava inclinado com a sua cabeça no peito de Jesus, ouviu o coração de Jesus a bater, ouvia o coração de Jesus a bater com o seu amor pela humanidade, com o seu amor por ti, que estás a ouvir estas palavras. Tu, que não tens uma família talvez estável ou bonita, ou que não tens família nenhuma, sabe que Deus te ama, que Deus te quer na sua família, que Deus deu o seu Filho Jesus, para que agora tu, que és um pecador, tu que és uma pecadora, possas ter a certeza de que Deus já não te vê com os teus pecados e com as tuas deformidades. Pela fé em Jesus, tu agora podes ser um filho do Deus Altíssimo. Deus olha para ti com amor. Deus olha para o seu Filho Jesus, para a sua perfeita obediência e aceita-te com base na tua fé nele.
Que mensagem maravilhosa, as melhores notícias que a humanidade tem para ouvir. O apóstolo Paulo também escreveu aos Efésios, estava a escrever a crentes que não eram inicialmente judeus, e ele disse-lhes: vocês antes não conheciam a Deus, estavam sem Deus, sem Cristo, sem esperança no mundo, mas depois, vindo Jesus, Ele adotou-vos na família de Deus, vocês foram feitos filhos de Deus. E em Efésios capítulo 2, verso 19, o apóstolo Paulo diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. E da quê? Por favor, leiam comigo o fim desta frase. Da quê? E da quê? Família de Deus. Quando aceitamos Jesus Cristo, tornamos-nos membros da família de Deus. Não apenas de uma família humana, mas de uma família celestial. A Bíblia diz que há milhões, milhões, milhares, milhares e milhões, milhões de anjos fiéis a Deus no céu, e nós tornamos-nos parte da maioria que ama a Deus e que adora a Deus. Através do seu Filho Jesus Cristo, tornamos-nos membros da família de Deus, a família do céu, da qual a Igreja é uma representação visível, ou deveria ser, nesta terra. Reparem, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2 e verso 20. Agora reparem, eu sei que vocês sabem que eu sou pastor e eu tenho a minha denominação. No entanto, hoje, para aqueles que estão lá em casa e para aqueles que vieram aqui a este auditório, saibam que eu não vos vou falar especificamente acerca da minha denominação, mas vou falar acerca daquilo que eu considero ser a Igreja Cristã no geral. Compreendam bem o que eu quero dizer. Há muitíssimas, dezenas e centenas, milhares até, se não sabiam, há milhares de diferentes denominações que se dizem cristãs. Todos dizem somos cristãos, mas são diferentes denominações. Por vezes chamamos-lhes diferentes religiões, dizemos qual é a tua religião? E estamos a falar com um cristão. Não devíamos dizer qual é a tua religião, mas qual é a tua denominação. Porque a religião é só uma, somos todos cristãos, aceitamos todos Jesus como nosso Salvador. Então, eu vou falar acerca da Igreja Cristã no seu geral. Nas outras palestras, se vocês tiverem a paciência de me ouvir, vou dizer porque é que eu sou quem sou, porque é que escolhi esta denominação, porque é que aderi a esta denominação. Vão ficar a saber isso, se tiverem curiosidade e se o quiserem. Mas hoje vou falar acerca da Igreja Cristã no seu geral. Jesus Cristo instituiu uma igreja e a Bíblia diz-nos que Ele é o fundamento, a principal pedra da esquina dessa igreja. Há algumas igrejas que afirmam que só nós é que somos a verdadeira igreja cristã. Bom, eu não tenho essa perspectiva. Eu acredito que qualquer ser humano, qualquer homem, qualquer mulher que realmente aceite Jesus Cristo como o seu Salvador pessoal e for sincero e leal a Deus na sua crença e fizer o melhor que sabe e que consegue e que pode, esse é um filho de Deus, essa é uma filha de Deus e faz parte da Igreja Mundial, da Igreja Cristã global, geral, da Igreja Cristã no sentido mais lato do termo. E agora, pergunta, de acordo com o que já lemos neste texto, quem é a principal pedra da esquina nessa Igreja Cristã? Quem é? É Jesus Cristo. Reparem, igreja vem do termo eclésia, no grego. Literalmente significa chamados para fora. Foram chamados para fora de um mundo sem Deus, de uma vida sem Deus, de uma tradição sem Deus. Foram chamados para fora de um mundo de pecado. Foram chamados para serem especiais, para serem os filhos de Deus. E, ao longo dos anos, o significado deste termo veio a ser assembleia ou congregação. Será que no Antigo Testamento já havia a igreja, já havia a assembleia, já havia a congregação? As pessoas já se reuniam para adorar no Antigo Testamento? Sim ou não? A Bíblia diz que sim. Reparem, Salmos, vamos aos Salmos. Poderia citar muitíssimas passagens do Antigo Testamento, que é tão grande, mas apenas dois textos. Salmos, capítulo 89, verso 7, diz:
Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia. Aqui está, a Assembleia. Eles reuniam-se para adorar. Na Assembleia dos Santos. Agora, muito interessante, porque a palavra santos na Bíblia, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, não significa pessoas que estão lá no céu. A palavra santos era usada para os crentes. Para os crentes. O apóstolo Paulo fala aos santos que estão na Galácia, os santos que estão em Éfeso. Eram os crentes, aqueles que tinham aderido à fé cristã e que agora, através de Jesus, Deus os considerava seus filhos santos, quer dizer, separados, chamados para fora. Então, Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Já no Antigo Testamento as pessoas reuniam-se para adorar a Deus e a Bíblia diz que isso deveria ser feito com grande reverência. O que é reverência? Sabem, eu muitas vezes, quando estou numa igreja, uma qualquer, por vezes ouço falar acerca de reverência e eu penso que há muitas pessoas que não sabem exatamente o que quer dizer reverência. Há muita gente que pensa que reverência, numa igreja, para estarmos reverentes, para adorarmos a Deus, precisamos estar mudos e calados, precisamos estar tristes, sérios, sem fazer barulho, sem nos mexermos muito. Claro que é necessário também silêncio, porque senão ninguém se entende. A Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Mas também diz, a mesma Bíblia também diz que Jesus um dia estava no templo e as crianças estavam a clamar e a cantar Hosana ao filho de Davi. E os sacerdotes judeus ficaram zangados, porque não queriam. Achavam que era uma falta de respeito dizer isso no templo. Não só pelo que estavam a dizer, mas pela maneira como estavam a dizer. Vir à igreja não tem de ser algo triste, sombrio, em que nós ficamos calados e quietos e que não nos mexemos e que temos uma cara feia e séria e com uma atmosfera pesada. Queridos amigos, não é isso que significa reverência. Reverência é um respeito profundo. Eu posso respeitar alguém profundamente e mesmo assim dirigir-lhe a palavra. A Bíblia diz que Jesus chamou à igreja casa de oração, ao templo, casa de oração para todos os povos. Quer dizer que todas as pessoas, quando vêm a uma igreja cristã, devem ter a oportunidade na sua mente, no seu coração, de falar com Deus. Mesmo que não sejam eles os responsáveis de falar à frente, eles podem e devem estar num ambiente e numa atmosfera em que não se sentem oprimidos, mas se sentem libertos. Libertos pelo amor de Cristo, para conversar na sua mente, no seu coração com Deus e até de forma audível, porque a igreja é um lugar para termos reverência e isso significa respeito, mas não significa medo. Estão a perceber a diferença? Não significa medo. O respeito é importante, mas podemos respeitar alguém e sorrir para essa pessoa. E Deus gosta de ver sorriso e alegria na igreja. Eu digo-vos isto de todo o coração, porque a Bíblia diz em Salmos, capítulo 111, verso 1, louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o quê? De todo o coração. Louvar todo o coração é louvar com a minha alegria, com a minha energia, com o meu cântico, com o meu coração, com o meu amor, com o meu respeito também por Deus. E diz, na Assembleia, aqui está outra vez, no Antigo Testamento já havia Assembleia dos justos e na congregação. Vejam como há um paralelismo no hebraico, no Antigo Testamento, no Salmo 111, Assembleia e congregação, que significam, na realidade, uma e só coisa. Eles já se reuniam no Antigo Testamento para adorar a Deus. Salomão construiu o primeiro grande templo e as pessoas reuniam-se à volta do templo para adorar a Deus na altura dos sacrifícios da tarde e da manhã e também depois do exílio em Babilónia foi construído um segundo templo em Israel e Deus era adorado. Talvez não havia igrejas exatamente como nós temos nos nossos dias, mas já no Antigo Testamento havia adoração em Assembleia. No Novo Testamento, após a morte de Jesus, reparem, diz que os discípulos voltaram para Jerusalém depois de Jesus ter ascendido ao céu, estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Diz Lucas 24, verso 53. Sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus, à espera que as promessas do derramamento do Espírito Santo se cumprissem sobre as suas vidas, sobre eles, e então estavam sempre no templo. Agora podem dizer, mas calma aí, ó Sr. Daniel Gouveia, mas a igreja cristã no princípio não tinha grandes templos, e é verdade.
toda a verdade. Na realidade, eles adoravam no templo em Jerusalém antes de serem perseguidos, mas a igreja cristã começou em pequenos núcleos, em pequenas células, em grupos familiares, na casa das pessoas. Muitas vezes, quando o Novo Testamento diz a igreja que está não sei onde, era uma igreja que estava na casa de uma pessoa. E temos mesmo referências no Novo Testamento que dizem a igreja que está na casa de tal pessoa. Ou seja, a igreja, sim, a igreja cristã começou com pequenos grupos na casa das pessoas, grupos familiares, porque Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, não é preciso uma grande igreja, não é preciso um grande edifício, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles, diz Mateus 18, verso 20. Ou seja, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, aí já podem dizer que são uma igreja. Agora, reparem, porquê 2 ou 3? Jesus disse, exatamente no mesmo capítulo, na mesma passagem bíblica, encontramos estas palavras de Jesus, também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Claro está, subentendido, Jesus disse e os apóstolos confirmaram que quando fazemos os nossos pedidos devemos pedir de acordo com a vontade de Deus. Mas quando oramos juntos, quando falamos juntos com Deus, quando damos as mãos uns aos outros, quando procuramos a Deus juntos, em assembleia, em congregação ou num pequeno grupo familiar, em minha casa ou com um amigo, Deus manifesta o seu poder de uma maneira que é difícil experimentar quando eu estou sozinho. Deus inventou a igreja. E Deus sabe porque é que o fez. Reparem neste texto maravilhoso que está em Hebreus, capítulo 10, verso 24. O Novo Testamento diz, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às quê? Então eles deveriam encontrar-se para se estimularem. 2 coisas importantes. O que era? O amor e as boas obras. E reparem, não deixando a nossa congregação, ainda não tinham grandes igrejas, às vezes eram pequeninas igrejas na casa das pessoas, outras vezes reuniam-se, houve sinagogas quase inteiras de judeus que se entregaram à mensagem cristã, às vezes eram grupos maiores. E reparem, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, ou seja, o apóstolo Paulo está a motivar. Há pessoas que dizem que a carta aos Hebreus não foi escrita pelo apóstolo Paulo, mas não faz mal, seja como for, aceites tu o que aceitares. O autor inspirado do livro de Hebreus, que eu acredito por acaso que é o apóstolo Paulo, disse, costume de não deixando a nossa congregação, ou seja, não se afastem, não deixem de se reunir para procurar a Deus, para orar, para cantar, porque isso vai estimular-vos ao amor e às boas obras, vão admoestar-se uns aos outros, vão encorajar-se uns aos outros, para se manterem firmes, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Este texto fala acerca daquilo que para mim são as 3 razões principais pelas quais Jesus fundou a igreja cristã. Deus ama-te. Deus ama-te. A ti, e a ti, e a ti. Deus quer-te na sua família. E foi por isso que Ele fez a igreja. Deus sabe que tu e eu precisamos não só de uma família física de sangue, mas de uma família espiritual. De pessoas com a mesma fé que nos amam e a quem nós podemos amar. Pessoas a quem nós podemos ajudar. E quando vamos usar uma ilustração tão simples, mas tão real. Quando nós fazemos uma fogueira, no inverno está frio, eu gosto imenso de fogueiras, e assar castanhas à fogueira, maravilhoso. Bom, de qualquer maneira, quando nós fazemos uma fogueira, quando nós tiramos um do tição, um do pauzinho que está a arder, tiramos da fogueira, o que é que lhe acontece? Ele apaga-se, começa a arrefecer. Deus criou a igreja para que juntos possamos estar firmes, fortes, cheios do amor e do calor de Deus. Amor. Primeira razão, porquê a igreja? Porquê é que Jesus fundou a igreja? Primeira razão, porque Deus quer que possamos estimular-nos uns aos outros, encorajar-nos uns aos outros ao amor cristão, às boas obras cristãs, crescimento. Deus quer que nós possamos crescer na nossa visão espiritual dele e também
na nossa comunhão uns com os outros. E terceiro ponto, Deus tem uma missão extraordinária para a Igreja Cristã e Deus quer contar contigo para cumprir essa missão. Reparem. Um novo mandamento vos dou, disse Jesus aos seus discípulos, também na noite em que foi traído. Jesus estava a viver os últimos momentos na terra com os seus discípulos antes da sua morte. E Jesus escolheu palavras importantes, importantíssimas. E Jesus disse, reparem, dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Está escrito em João capítulo 13, verso 34. Porquê é que Jesus disse que isto era um novo mandamento? Jesus já tinha falado acerca do amor ao próximo e do amor a Deus antes desta noite. Jesus já tinha ensinado os seus discípulos sobre esse assunto. Porquê é que Jesus diz que é um novo mandamento? Além disso, os mandamentos que Jesus disse, por exemplo, em Mateus, capítulo 22, versos 37 a 40, quando Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo, esses mandamentos já tinham sido inspirados por Deus a Moisés, foi ele que os escreveu no Antigo Testamento. Porquê é que Jesus diz que é um novo mandamento, o amor? Porque está aqui. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Como é que Jesus nos amou? Como é que Ele nos amou? Ele amou-nos até à morte. Ele amou-nos até verter o seu sangue. Ele amou-nos até transpirar por nós gotas de sangue no jardim do Getsemane. E é esse amor que Ele deseja que nós possamos experimentar e desenvolver na Igreja. E foi por isso que Ele criou a Igreja Cristã. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus fala acerca daqueles que seriam os seus verdadeiros discípulos nesta terra. E Ele diz a maneira das pessoas saberem que vocês realmente são meus discípulos. Não é pelo vosso fato, nem pela vossa gravata. Não é pelo dinheiro que vocês têm na conta do banco. Não é pelo tamanho da vossa igreja. Mas é pelo amor que vocês têm no coração, uns para com os outros. Esse amor genuíno, puro e santo, vindo de Deus, esse amor é a maior prova de que vocês são meus discípulos. E reparem, esse amor leva-nos a estar unidos, mesmo quando somos diferentes. Efésios capítulo 3, verso 10, diz a Bíblia, para que agora, pela Igreja, isto não foi inventado depois, há pessoas que dizem, a Igreja foi inventada depois. Não, o Novo Testamento mostra-nos que Deus tem uma Igreja, que Deus criou, fundou, Jesus fundou a sua Igreja, pela Igreja multiforme. Esta palavra é muito interessante, multiforme, quer dizer muitas formas, várias formas, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Sabem o que é que acontece numa igreja e que é altamente educativo e espetacular? É que vemos que somos todos diferentes. Uns têm mais dinheiro, outros têm menos dinheiro como eu. Uns são mais gordinhos, outros são como eu, ou quase como eu. Como eu acho que não há, mas quase como eu. E uns sabem cantar bem, outros sabem cantar como eu. E estão a ver, somos diferentes, multiforme sabedoria de Deus. Deus tem diversas formas, a sua sabedoria tem diversas formas. Deus quer manifestar-se em cada um de nós. E podemos estar unidos, mesmo que sejamos diferentes. Eu sou diferente da minha esposa, mas Deus criou-nos com a capacidade de estarmos unidos. Unidos no propósito de glorificarmos o nosso Criador que nos fez e o nosso Salvador que morreu por nós. E na igreja também. Somos diferentes. Todos temos as nossas diferenças, diferentes estratos socioeconómicos, diferentes backgrounds culturais, diferentes dons, mas a multiforme sabedoria de Deus numa igreja que está unida pelo amor de Jesus, a multiforme sabedoria de Deus está a ser conhecida em todo o universo, principados e potestades nos céus, nos anjos e nos seres não caídos em pecado, que a Bíblia nos fala que eles existem. Bom, de qualquer maneira, a Bíblia diz também, o mesmo apóstolo Paulo, que escreveu grande parte do Novo Testamento,
quando escreveu aos Colossenses, aos crentes que viviam em Colossos, disse: não mintais uns aos outros. Ele estava a dizer como é que eles deviam viver na igreja cristã. Porque é que Deus fez a igreja? Para que houvesse amor e para que aprendêssemos a amar. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Quando aderimos a Jesus, quando abraçamos a Jesus, quando nos entregamos completamente a Jesus, algo acontece. Mudamos, o nosso coração muda. Deus, não nós, mas Deus, muda o nosso coração. Eu antes gostava de mentir, agora já não gosto de mentir. Antes gostava de roubar, agora já não gosto de roubar. Deus mudou o meu coração pela graça e pelo poder de Jesus, pela atuação do Espírito Santo em mim. Então Ele diz: olha, vocês agora são pessoas diferentes, não andem a mentir uns aos outros, vocês já se despiram de um homem velho ou de uma mulher velha com os seus feitos, com as suas ações pecaminosas. Verso 10, Colossenses 3, verso 10 diz: e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há, reparem, porque é que Deus criou a igreja? Reparem, onde não há grego nem judeu, circuncisão, que era um antigo costume judaico, que Deus tinha revelado a Abraão, que ele deveria, e a sua descendência, deveriam ser circuncidados, que depois, com a morte de Jesus, esta lei cerimonial acabou por cair e por cair em desuso. O apóstolo Paulo escreveu extensamente acerca disso. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas quem é que é tudo em todos? Cristo! Cristo é tudo em todos. Agora já não importa se tens muito dinheiro, se tens pouco dinheiro. Se tiveste uma boa família, se não tiveste uma boa família. Se vens de famílias respeitáveis e vens de famílias influentes ou não. Se és uma pessoa que tem um grande nome na sociedade ou se ninguém te conhece. Para Deus tu és importante e todos os seus filhos são importantes. Para Deus todos somos importantes. E na igreja de Cristo Jesus, na igreja cristã, e reparem, eu não estou a falar da minha denominação, estou a falar da igreja cristã no geral. Todos os que se dizem cristãos e cada comunidade cristã local deveria ter isto no coração, deveria perceber que agora eu não sou importante por aquilo que eu visto, ou por aquilo que eu tenho, ou por aquilo que eu sou na sociedade. Agora eu sou importante por causa de Jesus. Por causa de Jesus eu sou um filho de Deus. Por causa de Jesus, Deus aceitou-me. Por causa de Jesus, aqueles que estão à minha volta, aquele que se senta no banco ao meu lado, é exatamente tão importante aos olhos de Deus como eu. Eu devo amá-lo como meu irmão, como minha irmã, como alguém importante, importantíssimo para Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, escolhidos por Deus. Deus elegeu-vos, santos e amados. Quem é que são os santos, afinal? Quem é que são os santos? As pessoas que estão na igreja. Santos e amados, vocês, revesti-vos, pois, eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo isto, revesti-vos de quê? Revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Queridos amigos, Deus criou a igreja cristã para que na igreja cristã, naqueles que se dizem crentes em Jesus Cristo, o seu amor, o amor de Cristo, fosse visto por toda a terra e para que as pessoas acreditassem realmente Jesus é o Filho de Deus, porque só Jesus é que pode dar um amor tão grande às pessoas. Vão à igreja não para se condenar, vão à igreja não para ver o que os outros têm vestido, vão à igreja não porque seja algo que na sociedade é bonito fazer. Hoje em dia, até em muitos círculos, ir à igreja é considerado uma coisa retrógrada. Vão à igreja porque amam a Deus e amam-se uns aos outros e querem amar toda a gente e ajudar as pessoas às vezes até com sacrifício próprio. Isso é cristianismo. E reparem, podemos usar uma ilustração. Como é que podemos estar unidos na igreja? Nós que viemos de backgrounds diferentes, viemos de muitos sítios diferentes, como os aros de uma roda de uma bicicleta, que vêm de muitos sítios diferentes, mas todos estão a convergir para o mesmo.
Se Cristo é o centro da igreja cristã, que eu acredito que é, se Jesus é a pedra basilar, se Jesus é aquele sobre quem está fundada a sua igreja, então quanto mais perto estivermos de Cristo, mais perto estamos uns dos outros. Estão de acordo comigo? Sim ou não? Sim. Reparem. Jesus disse, eu sou, também na noite em que foi traído, poucas horas antes de morrer, palavras que todos vocês certamente já ouviram, ou a maior parte certamente já ouviu. Eu sou o caminho, disse Jesus a Tomé, eu sou o caminho. E a quê? E a verdade. A verdade é o quê? O que é a verdade? É Jesus, é uma pessoa, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E João escreveu estas palavras no seu Evangelho, no capítulo 14, verso 6, e chegaram até nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o que é que Jesus estava a ensinar? Vocês veem aqui neste texto alguma igreja mencionada? Está aqui alguma igreja mencionada? Está? Quem é que salva as pessoas? Através de quem é que nós podemos chegar ao Pai? Ou seja, através de quem é que nós podemos ter a salvação? É através de quem? Através de uma igreja? Através de uma denominação? Não. Através de uma pessoa que morreu por nós, o único que morreu por nós na cruz do Calvário, o único que morreu para expiar os nossos pecados. O seu nome é Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus. Foi Jesus que disse estas palavras. Eu sou o caminho. Eu acredito que Jesus criou a igreja, que Jesus fundou a sua igreja cristã. Mas Jesus não disse a igreja é o caminho. Jesus disse eu sou o caminho. E eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Agora, como é que nós podemos conhecer Jesus? Como é que nós podemos conhecê-lo? Alguém aqui alguma vez o encontrou na rua? Alguém? Alguma vez viram Jesus aparecer-vos à frente? Há pessoas que dizem, que conversam com Ele e que o ouvem. Mas deixem-me dizer-vos que mais forte do que qualquer visão e qualquer aparição é aquilo que nós temos aqui na Bíblia. E eu vou provar-vos isto esta noite. O próprio Jesus, não vos vou falar sobre a autenticidade da Bíblia, isso falámos na nossa segunda palestra, o best-seller de Deus, mas se acreditam como eu na Bíblia e nas razões tão sólidas que vimos que temos para acreditar na Bíblia como livro inspirado de Deus, reparem no que a Bíblia diz, exatamente no Evangelho de João, exatamente na noite em que Jesus foi traído, exatamente na noite em que Jesus tinha ensinos importantíssimos para dar aos seus discípulos, para que ninguém os desviasse daquela que é a verdade, daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse quando orou pelos seus discípulos, santifica-os. Quem é que devem ser os santos? Quem é que são? Os crentes da igreja. Santifica-os, torna-os santos, santifica-os, separa-os, purifica-os. Como? Como? Como é que é? Leiam comigo, por favor. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, onde é que podemos conhecer Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida? Onde é que podemos conhecê-lo? Onde é que vocês acham que podemos conhecê-lo? Os Evangelhos e toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Jesus disse, as Escrituras testemunham de mim, as Escrituras do Antigo Testamento falavam dele, quanto mais as do Novo Testamento. É estudando a Bíblia e não de outra maneira, estudando a Bíblia, nós podemos conhecer a verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia diz-nos em Apocalipse 19 que abriu-se o céu, foi visto um cavaleiro que vinha num cavalo branco. Vamos falar acerca disso amanhã. Amanhã, se vocês perdessem alguma palestra deste ciclo de palestras, que fosse alguma daquelas que já passaram, não faltem amanhã, por favor. Amanhã vamos falar acerca da maior esperança dos cristãos. A segunda vinda de Jesus Cristo a este planeta. Ele vem por ti e vem por mim. Amanhã não podes sair daqui. Vamos ver evidências incontornáveis de como Jesus está prestes a voltar a este planeta. E agora repara, Apocalipse 19 chama a Jesus, no momento em que ele vem, a palavra de Deus. A Bíblia diz-nos,
No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, a referir-se a Jesus. E a palavra fez carne, disse João no capítulo 1. E vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai. Está escrito, leiam em vossas casas, Evangelho de João capítulo 1. E agora aqui diz, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então onde é que encontramos a verdade de Deus? Onde é que é? Meus queridos amigos, eu hoje vou fazer-vos um desafio e um apelo. Aqueles que estão aqui nesta sala, aqueles que estão a assistir em sua casa ou noutro lugar, através da internet, eu estou a fazer-vos agora um convite, um desafio e um apelo em nome de Deus. Não é que venham à minha igreja. Se calhar alguns de vós, muitos de vós, pertencem à minha igreja. Que bom, fico muito feliz e eu amo-vos todo o meu coração. Mas, se alguém me está a ouvir e não pertence à minha igreja ou à minha denominação, o meu convite é que tu vás à tua igreja. Vai à tua igreja. Se... Há pessoas... Desculpa, eu tenho de ser correto aqui à frente. Deixa-me ver como é que eu posso dizer isto sem magoar ninguém. Há pessoas que dizem assim, eu sou adventista do sétimo dia, por isso eu vou usar o meu exemplo. Eu sou adventista não praticante. O que é que vocês diziam se eu vos dissesse assim? Eu sou um surfista não praticante. O que é que vocês acham? Acham que eu era um surfista? Não, a prancha está lá em casa, o fato está lá em casa, mas o mar está a uns quilómetros e eu nunca lá vou. Então, se eu alguma vez fui um surfista no passado, agora não sou porque não faço surf. É uma ilustração apenas, não quero magoar ninguém, mas repara bem naquilo que tu estás a dizer. Eu sou um não sei quê, não praticante. Pode ser muitas coisas, mas se és não praticante, então não és aquilo que não praticas, não é? Deveria ser assim. Eu compreendo que no fundo estamos a dizer, se eu disser eu sou um adventista não praticante, e muitas pessoas me têm dito, eu identifico-me muito com a igreja adventista, mas afastei-me e não lá vou. Se um dia eu tiver uma igreja, vai ser a igreja adventista. Estou a falar da minha, desculpem lá, que é para não levantar interpretações falsas para nenhuma outra. E então, o que eu compreendo daquilo que me estão a dizer é que eles amam e estão de acordo com uma certa e determinada religião ou denominação cristã, mas na realidade não estão a praticar aquilo que ela ensina, então na realidade não são aquilo que dizem ser. Não é? Pois é. Se eu sou um surfista não praticante, meu querido, eu não sou um surfista. E se tu és alguma coisa não praticante, então não és aquilo que dizes ser. Vai à tua igreja. Vai à tua igreja. Vai à tua igreja, mas faz-me um favor e faz um favor a ti próprio. Eu agora apelo-te em nome de Deus. Vai à tua igreja, mas pega na tua Bíblia. Se não tens uma, vem cá, aqui a este auditório e nós oferecemos-te uma Bíblia. Aqueles que vieram aqui, nós oferecemos uma Bíblia. Reparem, leva a tua Bíblia e lê a tua Bíblia. Cada um de nós pode ler a Bíblia. Se Deus desse a Bíblia só para alguns iluminados, então a Bíblia seria muito difícil de compreender e só algumas pessoas poderiam compreender e a pessoa comum não poderia compreender. Eu acredito que nem muito iluminado, nem pouco iluminado, não há ninguém que compreenda tudo o que Deus, que é todo sábio e todo poderoso, revelou. Mas eu acredito que Deus revelou numa linguagem simples e qualquer pessoa pode compreender as coisas simples daquele que é o caminho, a verdade e a vida e da sua palavra, que é a verdade e que aponta para Ele. Portanto, leva a tua Bíblia quando fores à igreja e lê a tua Bíblia antes e durante e depois da igreja e vê se aquilo em que tu acreditas ou que pensas que acreditas está de acordo com a Bíblia. E aí sim, se aquilo que tu acreditas está de acordo com a Bíblia e não com a tradição, não com as ideias dos homens, então podes ter a certeza que estás no caminho seguro. Porque a palavra, disse Jesus, a palavra de Deus é a verdade. E repara, Jesus orou por ti naquela noite em que Ele foi traído, naquela noite em que transpirou gotas de sangue, naquela noite Ele orou por ti. Porque Jesus diz, não rogue somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. A fé dos apóstolos, a fé daqueles que acreditaram em Jesus em primeiro lugar, que o viram pendurado na cruz, as suas esperanças desfizeram-se. Mas como é que eles abalaram o mundo? Certamente porque eles o viram ressuscitar, viram-no vivo e depois tiveram a coragem para morrer pela sua fé. E essa palavra chegou até ti hoje. E Jesus revelou-se a ti através da palavra destes apóstolos, através da palavra que nós hoje temos
escrita neste livro, e através desta palavra Deus fala ao teu coração. E reparem, qual é o objetivo de Deus para a sua igreja? Para que todos sejam um. Jesus orou pelos seus discípulos e por nós. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando uma comunidade cristã é um lugar onde nós podemos entrar. Quando uma igreja é um lugar onde nós podemos entrar e podemos chorar sem que nos julguem. Podemos entrar e as pessoas não nos condenam pela nossa vida, mas amam-nos. Não é que nos põem paninhos quentes. Estás a destruir a tua vida, mas não há problema nenhum. Não é isso. Mas amam-nos de verdade e dizem, o que estás a fazer não é correto, mas Deus ama-te e Deus tem poder para mudar a tua vida. Tem coragem. Quando uma comunidade cristã é um sítio onde as pessoas não se julgam, não se condenam. Quando uma comunidade cristã é um sítio onde as pessoas se amam, onde as pessoas estão a cumprir aquilo que a palavra de Deus diz e que ao mesmo tempo estão a trabalhar para serem unidos apesar das suas diferenças, então podemos ter a certeza que estamos no caminho certo. Agora, Deus criou a igreja cristã, Jesus fez a igreja cristã para te ter a ti na sua família, porque Deus tem um trabalho especial para ti. Quando ouvimos as boas notícias do amor de Cristo, quando ouvimos estas maravilhosas notícias que somos filhos de Deus e filhas, que Deus nos ama, Deus agora dá-nos a responsabilidade de partilhar essa boa notícia com todas as pessoas em todo o mundo. Jesus disse que a missão da igreja, a missão principal e maravilhosa é esta, que está escrita no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 14. E este Evangelho do Reino, Evangelho quer dizer o quê? Eu já vos disse numa palestra, Evangelho quer dizer o quê? Boa nova, boa notícia, boa notícia. Esta boa notícia, esta boa nova do Reino será pregado em todo o mundo. Estas boas notícias vão ser anunciadas em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. A missão da igreja é falar do amor de Deus, revelado na cruz do Calvário, em todo o mundo, é partilhar as boas notícias a todas as pessoas, para que todos tenham a oportunidade de aceitar o amor de Deus e a vida eterna que temos em Jesus Cristo. Qual é o verso mais famoso da Bíblia? Temos dito aqui também, porque Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas não é que fique aqui, é que tenha a vida eterna, uma esperança eterna. Uma esperança eterna, e Deus quer que nós partilhemos isso com toda a gente. Deus tem uma missão para ti, se és um cristão. Deus tem uma missão para ti, e Deus tem uma missão para mim. E pregar o Evangelho não é apenas falar. Podes falar muito bem, mas as tuas ações devem falar mais alto. O apóstolo Paulo escreveu em Atos capítulo 20, verso 35, Lucas escreveu aquilo que o apóstolo Paulo disse: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. Qual é a missão da igreja também? Pregar as boas notícias do amor de Deus, ajudando quem? Os enfermos, aqueles que mais precisam, os pobres, os doentes, os párias da sociedade, aqueles que ninguém quer, aqueles que toda a gente rejeita. Ups, o que é que aconteceu aqui? E recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Deus criou a igreja cristã para que fosse um lugar de crescimento, um lugar onde aprendemos a amar, um lugar em que aprendemos a sair para lá para fora e falar do amor de Deus às outras pessoas com as nossas palavras e com as nossas ações de misericórdia e de caridade. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E Ele mesmo deu uns para apóstolos. Foi Deus que inventou a igreja, não foi os homens. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos... Se os santos estivessem no céu e fossem perfeitos, já era preciso serem aperfeiçoados, pois não? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo,
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Deus tem a sua doutrina, Deus tem a sua palavra. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aqui temos uma ilustração que o apóstolo Paulo faz, de que Cristo é a cabeça da igreja e que nós, aqueles que acreditamos em Cristo, somos os seus membros, somos as suas mãos, somos os seus olhos, somos o seu coração nesta terra, a sofrer com aqueles que sofrem e a aliviar o sofrimento daqueles que sofrem, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Lembram-se das palavras de Jesus naquela grande parábola no Evangelho de Mateus, em que Jesus diz que quando Ele voltar, Ele não vai salvar exatamente as pessoas por causa da sua religião ou por causa da sua denominação. Não é a igreja que tens escrito na tua testa que te salva. Jesus disse, quando Ele vier, Ele vai separar a humanidade só em 2 grupos. Um dos grupos Ele não pode receber como seus verdadeiros seguidores porque eles não fizeram certas coisas. Não foi porque eles fizeram certas coisas erradas. Na realidade, o que lá está em Mateus capítulo 25 eles deixaram de fazer as coisas certas. Mas o outro grupo, Jesus vai dizer, vindo benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que vos está guardado desde a fundação do mundo, porque eu tive, vocês de certeza conhecem estas palavras, estamos numa nação cristã, ou em grande parte da nossa tradição é cristã, judaico-cristã, vocês de certeza conhecem estas palavras, tive fome e deste-me comer, tive sede, deste-me beber, estava nu, vestiste-me, estive preso e fostes visitar-me. É isso a verdadeira igreja. Foi para isso que Deus criou a igreja. Para mostrar o seu amor àqueles que estão a precisar dele. Edificação, crescimento no amor de Deus. Um amor sério, profundo, um amor puro e santo. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Deus quer-te na sua família. Deus quer-te a ti na sua família. Deus quer que tu sintas todo o seu amor, todo o seu abraço. E que tu cresças em amor e que partilhes esse amor com o teu próximo. Foi por isso que Ele fez a igreja. Craig Barnes, um pastor presbiteriano, há alguns anos atrás contou uma história da sua infância, num sermão que proferiu. Ele disse, quando o meu pai... Quando eu era criança, o meu pai trouxe para a nossa casa, um menino que tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. Este menino chamava-se Roger. E este menino tinha sofrido uma coisa horrível. Os seus pais, os 2 pais, o pai e a mãe, tinham morrido com uma overdose. E o meu pai sabia disso. Disse Craig Barnes, meu pai sabia disso e sabia que não havia ninguém que quisesse cuidar desta criança de 12 anos de idade. Então meu pai trouxe-o para a nossa casa. E durante as primeiras semanas e durante os primeiros meses em que aquela criança de 12 anos viveu em nossa casa com os nossos pais, a coisa que eu mais ouvia era, Roger, aqui não se faz assim. Em nossa casa não se faz assim. Em nossa casa não precisas de gritar, nem de bater, nem de fazer um grande espatafúrdio para que façam a tua vontade. Em nossa casa é diferente, Roger. E os dias passavam-se e outra vez, Roger, não, aqui não se age assim. Não é assim que nós agimos aqui, Roger. Porque naquela casa, o amor de Deus era a base do esforço da família. Deus chama-te a pertenceres a uma igreja. Não é que Deus saiba que essa igreja é perfeita. Certamente não é. Mas Deus fundou a sua igreja em Cristo e na sua palavra para que através desta palavra e através do amor de Jesus pudéssemos crescer em amor. Pudéssemos ser educados para o céu, para a família celestial que está à nossa espera. Deus criou a igreja para que tu e eu
possamos ser verdadeiros filhos de Deus, verdadeiras filhas de Deus. Para que tu e eu possamos dizer, Senhor, eis-me aqui, quero servir-te, eis-me aqui, quero aprender de ti, eis-me aqui, quero pertencer ao teu povo, àqueles que realmente te amam de todo o coração e que amam o seu próximo e que crescem juntos para o céu. Respondi ao teu chamado para servir. Usa-me, eu sou o teu, para fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentai correr e fugir, mas agora eu sou o teu, para fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos. Estou aqui, respondi ao teu chamado para servir. Usa-me, eu sou o teu, para fazer o teu querer, o teu querer. Muito tempo me escondi, tentai correr e fugir, mas agora eu sou teu, para fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas mãos. Usa-me, Senhor. Amém, amém. Louvado seja Deus, obrigado nisso. E obrigado, Gerson. Será que há alguém esta noite aqui que, tal como ouvimos cantar neste momento, gostaria de dizer: eis-me aqui, Senhor, estou aqui para te servir, não como eu quero, mas como tu queres. Quero amar-te de todo o meu coração, amar ao meu próximo como a mim mesmo.
quer pertencer à tua igreja. A igreja de Cristo é a igreja daqueles que o amam de verdade e que se deixam dirigir por Ele. Há aqui alguém esta noite que gostaria de pedir a Deus força e fidelidade para ser mais fiel nas suas crenças e para ir à sua igreja e ser um membro ativo da sua igreja, seja ela qual for. Talvez haja aqui alguém esta noite que não sabe a que igreja ir. Será que tu gostarias hoje de pedir, Senhor, dirige-me à tua igreja, àquela que fala do teu amor ao mundo inteiro. Dirige-me para ti. Alguém gostaria de se levantar esta noite e de entregar o seu coração nas mãos de Deus, deixando que Deus o dirija da maneira que Deus quer dirigir. Alguém aqui gostaria de fazer isso? De se colocar em pé e de fazer esse compromisso. Querido Pai, que estás no céu, esta noite, Senhor, Tu nos disseste mais uma vez que queres muito, muito que possamos pertencer à Tua família, à família do céu, à família daqueles que Te amam, à família daqueles que colocaram para trás o egoísmo e que agora têm o amor de Jesus no coração. Eu quero ser um desses, Senhor, quero ser inteiramente Teu. Eis-me aqui para Te servir. E certamente que há pessoas, com certeza que há pessoas que se levantaram neste auditório e que estão lá em casa a tomar a mesma decisão de entregarem o seu coração nas Tuas mãos para que Tu nos dirijas e faças de nós a igreja, a verdadeira igreja cristã que Te ama e que Te serve de todo o coração. Muito obrigado por tudo isto, Senhor. Agradecemos em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Num apontamento final, muito rápido, gostaria de, para aqueles que estão aqui neste auditório e para os que estão lá em casa podem fazer o download na internet dos resumos, eu gostaria de vos fazer um desafio. É que cheguem à vossa casa, ou quando fizerem o download na internet, e leiam a decisão que está por detrás. Há uma parte da frente no resumo e há uma parte de trás. E a decisão de hoje é tão especial. Todos os dias há uma decisão especial. E a decisão tem vários pontos. Vocês podem optar por um ou optar por vários. O primeiro diz: creio que Jesus Cristo fundou a Igreja Cristã, desejo pertencer a uma comunidade de cristãos e torná-la melhor pela presença do amor de Deus em mim. Segundo ponto: acredito em Deus, mas tenho dificuldade em confiar nas igrejas. Há muitas pessoas que acreditam em Deus, mas têm dificuldade em confiar nas igrejas. Peço a Deus que me dirija a uma comunidade de fé genuína, onde Ele me possa usar ao seu serviço. Terceiro ponto: já pertenço a uma comunidade de fé, mas peço a Deus que me ajude a torná-la mais cheia do amor de Cristo. Quarto ponto: já pertencia a uma igreja, mas afastei-me. Quero voltar e dedicar a minha vida a Deus e à sua causa. Têm a data e podem assinar, se assim o desejarem. Façam este compromisso com Deus em vossa casa, no silêncio da vossa casa, no vosso quarto, e entreguem-se nas mãos de Jesus. Ele vai dirigir-vos na direção certa. Amanhã vamos falar acerca de este tema maravilhoso. Jesus vai voltar a este planeta e podemos preparar-nos para isso. Se alguém quer estar preparado para quando Jesus voltar, temos encontro marcado com Jesus aqui neste lugar e aí em vossas casas. Que Deus vos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.